estava como o Cristo, ou seja, como Deus. Porque humanamente falando, a medicina diz que o ser humano só suporta ficar no mínimo 2 ou 3 dias sem comer. Passou disso, a medicina diz que o corpo começa a ficar debilitado, ou seja, começa a apresentar fraqueza, desidratação. Me lembro de um testemunho de uma pessoa que não era crente, que ele, para evitar que a transposição do Rio São Francisco fosse realizada, ele passou 12 ou 13 dias, se eu não me engano, à base de água e pão. Mas logo veio a fraqueza, logo veio a desidratação, logo veio o corpo ficar debilitado e fragilizado. É por isso que aqui, quando Jesus fez este jejum, ele estava fazendo como Deus e não como homem. Porque se ele fizesse como homem, ele não ia suportar. Porque falei no início para as irmãs que ele como homem iria sentir fraqueza. Ele como homem, como era de carne e osso, iria sentir fraqueza, desidratação sobre o seu corpo físico. É igual ao jejum que a gente faz. A gente tem que jejuar com sabedoria. A gente tem que jejuar com entendimento. É bom jejuar? É importante jejuar? Sim. Mas a gente, quando for entrar em um determinado jejum, a gente tem que ter sabedoria para não fazer sacrifício de tolo. Porque Cristo, ele disse: eu não quero sacrifício, não, eu quero misericórdia. Ele está dizendo na palavra também que nós devemos fazer conforme a nossa força. Se você só suporta jejuar até 10 da manhã, é até 10 da manhã. Se você só suporta jejuar até 11 horas da manhã, é só até 11 horas da manhã. Se o seu corpo suporta jejuar, ficar sem comer até meio-dia, é até meio-dia. Porque se passar disso, você vai se sentir mal e sentir sintomas de fraqueza. Então dá para entender? Amém. Aí eu lembro de um irmão que fazia parte de uma determinada denominação. Ele disse que a liderança da denominação pediu para que toda a igreja ficasse um dia inteiro jejuando. Aí ele começou a jejuar de 6 da manhã às 6 da noite. Não comeu de manhã, não comeu meio-dia e só veio comer a boca da noite. E de repente, alguém que não entendia do mistério, ou era novo na fé, não conhecia a Bíblia, começou a dizer: eita meu Deus, que aquele irmão agora está no poder que chega a estar caindo. Aí o outro que entendia disse: meu irmão, ele está na fraqueza, porque devia não fazer isso que ele fez. Não estava no poder, já estava dando fraqueza, querendo desmaiar, passar mal, vomitar, e não era nada de Deus, mas estava fazendo sacrifício de tolo. Então dá para entender? Amém. O que a gente temos que fazer é no limite. Se é até aqui, é até aqui. Porque nem Deus se agrada se a gente fizer sacrifício de tolo. Porque tem gente, irmão, que não suporta jejuar, porque toma remédio de pressão, toma remédio de diabetes, toma remédio controlado, toma vitamina e dá fome. E tem que comer para que o remédio venha fazer efeito no corpo. Se não obedecer a regra, ao invés de sentir o bom efeito do medicamento que foi passado para nós, a gente vai sentir a contraindicação por desobediência. Porque nós sabemos que médico foi deixado por Deus e Deus deixou a medicina para cuidar da gente. Amém. E se a gente não obedecer a ordem que vem de Deus através da medicina, a gente vai sofrer. O médico diz: tem que comer nas horas certas, tem que tomar remédio na hora certa. Se nós não tomar, nós não vai sofrer? Vai, por causa da desobediência. Então lembre-se, irmãos, que Jesus fez esse jejum porque ele estava como homem ou como Deus? Como Deus.
Como homem de carne e osso suportaria 40 dias? Já estava morto. Não é verdade? Já estava morto porque não suportaria fisicamente falando. Amém? Agora, o que eu falei no início é o que nós temos que fazer no jejum? Com sabedoria e com entendimento, para depois não sofrer as consequências da desobediência. E lembre-se disso: se toma algum medicamento, não deixe de tomar o seu remédio não. Siga a prescrição médica para mais tarde não sofrer consequência das contraindicações. Obedeça, porque a medicina foi deixada por Deus, tá certo? E só vá, meu irmão, até onde você puder, porque se você passar da onde você não pode, tenha certeza que dá uma dor de cabeça bem forte, conhecida como enxaqueca, porque não se alimentou direito. E Deus não quer assim. Deus quer com ordem e decência. Amém? Amém. Estão dando para entender? Amém. Irmão, aí o que foi que Jesus fez para vencer o inimigo da nossa alma? Ele jejuou, orou, mas também usou a palavra. Ele usou a palavra, não foi verdade? Jesus orou, jejuou, mas também ele usou a palavra. Agora a palavra nós temos que usar com sabedoria. A palavra nós temos que usar com entendimento. A palavra nós temos que usar com a direção de Deus. A palavra nós temos que usar com sabedoria, entendimento e direção de Deus. Porque para cada momento Deus vai dar uma palavra para você. Para você ver que cada momento que o inimigo da nossa alma tentava Jesus sabia usar a palavra na hora certa. E é isso que a gente precisa fazer, saber usar a palavra de Deus na hora certa. Porque a Bíblia está escrito lá em Eclesiastes 3, há tempo de falar, mas há tempo de ficar calado. Tem coisa, irmã, que Deus vai mandar a gente falar, mas tem coisa que a gente vai ter que ficar calado para poder Deus agir segundo a vontade dele. Que aí nós quer falar, dá vontade de falar, a carne aperta em falar, mas o Espírito Santo chega e diz: fique calado, porque quem vai trabalhar nessa causa é eu. Mas também quando ele mandar falar, ele vai colocar a palavra certa na sua boca e vai fazer a obra completa em nome de Jesus. Amém. Mas tudo na direção de Deus. Né, irmão? Tudo na direção de Deus. Então, Jesus usou a palavra verdade na hora certa. O inimigo veio com a estratégia, Jesus usou a palavra. O inimigo veio com outra, Jesus usou a palavra. O inimigo veio com mais uma investida, Jesus usou a palavra. Mas tudo na hora certa, com sabedoria e com entendimento. Olha, se o inimigo tentou a Jesus que é santo, imagina nós que tem falha. Porque a Bíblia diz que ele está ao derredor, bramando como leão, procurando a quem tragar. Alguém anda ensinando por aí afora que o inimigo está amarrado, mas não está amarrado não, minha irmã. Que a qualquer momento ele está solto e está procurando a quem tragar, e só Jesus é quem guarda a nossa vida das investidas do inimigo. Irmão, ele está amarrado, não está não, que ele se solta, ele tem força para se soltar. Irmão, diz que ele está debaixo dos meus pés. Não está não, meu irmão, que a única pessoa que esmagou a cabeça da serpente foi Jesus, mais ninguém. A Bíblia diz que ele está ao derredor, bramando com leão, procurando quem tragar. Só não toca na gente, porque Deus não permite, porque nós estamos cobertos debaixo do sangue de Jesus e o sangue de Deus está ao nosso redor. Mas ele nem está amarrado e nem está debaixo dos meus pés. Porque, irmão, se ele tivesse amarrado, eu não via ele oprimir as pessoas na prostituição. Se ele tivesse amarrado, eu não via ele oprimir as pessoas na cachaça, nos vícios, nas drogas. Tanta coisa que a pessoa tem vontade de sair, mas não tem força. É a opressão do inimigo, então ele não está amarrado. Ele está agindo nessas vidas que não tem força para sair. Né, irmão? Porque a gente ouve esses ensinos, né? A gente anda por aí, ouve nas televisões, está amarrado. Não está não, meu irmão. Está debaixo dos meus pés. Não está não. A única pessoa que botou debaixo dos pés foi Jesus, mais ninguém.
E se eu não vigiar, ele me dá uma rasteira. Que era isso que ele queria fazer com Jesus. Mandar Jesus fazer coisas que Jesus não podia fazer, porque Jesus sabia que ali era tentação do inimigo. Tá não para entender? Amém. E o que é que acontece com a gente? A mesma coisa, né, irmã? Quantos pensamentos ele coloca na nossa mente? Mas graças a Deus que o Espírito Santo vem na nossa mente e diz: ei, não é para se matar não. O Espírito Santo diz: ei, não é para colocar a corda no pescoço não. O Espírito Santo de Deus vem e diz: ei, não é para tomar chumbinho não. Não é para tomar veneno não. Lembre que eu estou com você. Essa prova que você está passando vai passar. Eu sou maior do que ela. Mas quanto pensamento negativo ele me coloca na nossa mente? Colocou, irmão. Está na Bíblia escrito. Na mente de Elias, que era um servo de Deus, disse: Elias, vá lá para a caverna. E Elias estava na caverna, depressivo, sem querer comer, com vontade de morrer. Será que isso é normal? É sentimento da alma, é fraqueza na mente, e é disso que o inimigo muitas vezes se aproveita para colocar palavra negativa. Mas quando vier palavra negativa na sua mente, diga: está repreendido em nome de Jesus. Porque eu sei quando é Deus falando comigo, mas também sei quando o inimigo fala. Quando o inimigo falar, diga: está repreendido em nome de Jesus, porque há poder no nome de Jesus, e maior na minha vida é Deus e a palavra do Senhor que opera na nossa vida. Amém. Mas da mesma maneira, irmão, que o inimigo tentou a Jesus, tenta a gente também. Não é verdade? Ou a gente é melhor que Jesus? Não, a gente somos falhos, tem fraqueza, né? Tem fraqueza, tem falha. Se tentou Jesus, que é santo, até hoje santo, imagina a gente, né, irmão? Mas toda hora a gente vai dizendo: Jesus, me cubra debaixo do teu sangue. Jesus me dá livramento, Jesus me guarda, e Jesus vai guardando, protegendo, livrando a nós e a nossa família. Amém? Então não para entender? Amém. Mas a gente entende aqui, irmão, que assim como Jesus conhece a palavra, nós já observamos aqui que o diabo conhece a palavra também. Muitas pessoas aí fora conhecem a Bíblia, sabe a Bíblia de cor salteado. Sabe a Bíblia de cor salteado, cita versículo por versículo, mas a diferença é que ele não sente a presença de Deus como você sente na nossa vida. Mas tem pessoas aí que conhecem a Bíblia, não é verdade? Tem pessoas aí fora que conhecem a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, de Apocalipse a Gênesis, e já leu ela 2, 3 vezes, mas quando a gente diz aceite Jesus, ela diz: eu já aceitei, mas da maneira dela. Aceitar não é da maneira que eu quero, mas da maneira que Deus ensina, que é com arrependimento para receber perdão dos nossos pecados. Que a gente prega, né, irmão? Aceite Jesus, mas a pessoa diz: eu já aceitei. Mas como você aceitou? Não, já aceitei, irmão. Mas como você aceitou, abençoado? Não, já aceitei. Mas teve mudança. Não, está do mesmo jeito. Então ainda não está liberto. Né, irmão? Aceitei Jesus. Mas, irmão, teve transformação. Não, irmão, ainda continua no mesmo jeito. Então não está liberto ainda. Aceitar Jesus é deixar Jesus entrar no coração, fazer o Espírito Santo morar em nós, Deus fazer a obra na nossa vida e dizer, como diz a palavra: não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Aceitar Jesus é se arrepender dos pecados e obedecer a palavra de Deus e confessar Ele como Senhor e Salvador da nossa vida. Amém. Aceitar Jesus é isso. Mas tem gente que diz que já aceitou, não é verdade? Não, já aceitei, irmão. Como, irmão? Eu já aceitei. Mas tá do mesmo jeito, tá bebendo, tá ainda assim. Não, mas já aceitei. Meu irmão, vá para a igreja para Jesus fazer a obra. Vá para a igreja, que lá é lugar de Jesus fazer a obra completa na sua vida. E muitas das vezes, irmão, não vem, não é porque não quer, porque o inimigo fica aí oprimindo para não ter força e não ter desejo de vir para a casa de Deus, tá certo? Então que as irmãs guardem esta rápida palavra em nome de Jesus Cristo, viu? Mas eu tenho certeza que Deus falou